Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos analisar aqui no canal o último episódio da série Succession, o episódio que conclui a trajetória de todos esses personagens que nós acompanhamos até aqui. Eu tô um pouco gripado, então vocês vão perceber uma mudança na minha voz, mas eu não poderia deixar de fazer essa análise aqui, afinal de contas nós cobrimos a série inteira aqui juntos. Eu queria agradecer todo mundo que me acompanhou até aqui e provavelmente esse é o episódio mais esperado dessa cobertura, pelo menos foi o episódio que mais me deixou ansioso, porque afinal de contas todos nós estávamos preocupados. Será que o Jesse Armstrong, que até aqui tinha se demonstrado como um showrunner extremamente talentoso, iria concluir muito bem a sua criação ou cometeria erros que estragariam a experiência, como nós já vimos acontecendo em outras séries? A pergunta não era necessariamente se esse seria um final satisfatório para todos, mas sim se seria o final certo para a experiência de Succession. E quando a gente pensa em analisar um final, nós estamos analisando muito mais do que se expectativas foram alcançadas, se nós tivemos um grande clímax. É muito mais do que isso. Quando nós analisamos um final, também estamos analisando que tipo de conversa, que tipo de mensagem que o criador da série está deixando para nós. Com o que acontece com os personagens, nós temos finalmente uma conclusão de ideias. Cada um dos personagens representam arquétipos, representam ideias e, é claro, são muitas vezes espelhos para nossa própria humanidade e para o mundo à nossa volta. Isso foi feito em Succession com uma maestria extremamente bem executada, não só na sala de roteiro, mas também na direção e principalmente nas interpretações memoráveis. E o grande lance dessa série foi utilizar ao mesmo tempo a sátira combinada com a tragédia e principalmente criando laços muito fortes com a nossa própria realidade. Então é possível identificar nesses personagens todos, não só nos protagonistas, mas também nos coadjuvantes, representações no mundo real. Grandes bilionários do mundo da tecnologia, famílias que estão dominando o poder da comunicação há várias e várias décadas e, é claro, como a política e a mídia se relacionam. Existem vários pontos dentro de Succession que podem ser analisados realmente de uma forma bem profunda, pegando temáticas e indo para esses lugares. E o fim é também uma oportunidade de fazer um grande mergulho. Uma boa narrativa, ela costuma ser composta por arcos de personagens em que eles não necessariamente vão conseguir aquilo que eles queriam, mas vão acabar tendo aquilo que eles precisavam. Ou seja, o fim, a conclusão de uma jornada, ela diz muito mais sobre o que aqueles personagens precisavam do que necessariamente se eles conseguiram ou não aquilo que queriam. Mas quando a gente fala de Succession, nós estamos falando de uma série totalmente motivada pelo objetivo de substituir o pai. É a premissa da série, é o nome da série e é o grande objetivo de todos os filhos até esse último episódio, que começa ainda com vários laços do que tinha sido estabelecido até aqui. Mas quando a gente analisa cada um dos episódios dessa quarta temporada, nós sabemos que o que parece ser certo, concreto, pode rapidamente, em 2 linhas de diálogo, ser completamente aniquilada. É essa sensação que nós temos acompanhando esses jogos de poder, onde em um episódio o Kendall parece com todo o poder, outro o Roman, outro a Shiv, e eles vão nessa montanha russa até esse momento de conclusão, onde nós queremos saber onde vão chegar. A gente começa o último episódio, então, com esses personagens ainda naquele embate que tinha sido estabelecido, mas isso é quebrado. Isso porque a Shiv rapidamente, dentro do último episódio, descobre que ela vai ser passada para trás, que o Madison, assim como todos nós já imaginávamos, estava apenas usando a Shiv ao seu bel prazer. E aparentemente a motivação para não querê-la mais está muito mais relacionada a um desenho que a coloca como a manipuladora de um fantoche, que no caso seria o Madison, do que qualquer outra lógica. Isso porque ele não é também uma pessoa tão séria assim, e tudo que ele quer estabelecer é o fato de ter engolido a Waystar. Lembrando a todos que a Waystar foi fazer uma oferta para Gojo e acabou recebendo uma oferta em troca. Então, é claro, isso significaria para esse personagem, esse antagonista dos irmãos, que ele está comprando a grande empresa de um gigante, do Logan Roy. Então isso o estabeleceria como um gigante. A partir do momento em que ele corre o sério risco de ficar como uma espécie de fantoche,
a Shiv sai completamente dos seus planos, ainda que eu já imaginasse que ele não pretendia continuar com ela, mas ali está dentro do episódio essa demonstração do quão frágil pode ser uma relação com esse personagem. A partir do momento em que ele se sente desvalorizado, você pode ser rapidamente descartado. O que abre uma possibilidade de conexão entre os três irmãos. É muito interessante pensar que esse episódio vai fazer uma justaposição das relações entre os irmãos e também até mesmo de clima e atmosfera. Isso porque nós vamos para essa ilha onde a mãe dos irmãos fez o convite, eles se reúnem ali, aparentemente inicialmente ainda muito casados, com toda a guerra que está acontecendo, mas eles acabam conseguindo em determinado momento serem apenas irmãos. E isso acontece a partir do momento em que a Shiv descobre que ela está sendo passada para trás. A beleza aqui é que os irmãos em determinado momento decidem ceder, eles estão dispostos a deixar o Kendall ser o rei. E aqui existem momentos que são interessantíssimos, porque dentro de uma tragédia como Succession, em todo momento que nós temos esses irmãos juntos, que nós temos eles se relacionando com bastante qualidade, nós podemos sentir que eles poderiam seguir esse caminho por muito mais tempo, que eles poderiam estar juntos, que eles seriam mais fortes, que eles poderiam começar um outro negócio do zero, não precisariam ficar lidando com o legado do pai. No primeiro episódio dessa temporada é exatamente isso que acontece, mas eles são pessoas completamente traumatizadas. Em um podcast sobre a série, o Jeremy Strong disse que uma das primeiras conversas que ele teve com o Jesse Armstrong e também com Adam McKay, que foi o diretor do primeiro episódio piloto e é um dos produtores, eles falaram muito sobre o filme Festen, do Thomas Vinterberg, que é um filmaço, inclusive, que trata sobre os traumas familiares e como pessoas adultas podem lidar com os traumas que adquiriram ainda quando crianças. E Succession é muito sobre isso. Apesar da gente chegar nesse episódio muito mais interessados ali no Free Zone, de saber quem vai ser o sucessor, a série não é necessariamente sobre isso. A série é muito mais sobre esses traumas e sobre as relações humanas dessas pessoas, a dificuldade que esses irmãos sempre tiveram de se conectar e principalmente de se conectar com a sua figura paterna e materna. Não vamos esquecer que a mãe desses três aqui também é uma pessoa com profunda dificuldade de se conectar com os filhos. Eles não têm laços reais e isso é pontuado de forma muito interessante ao longo da série toda. Na relação do Kendall, por exemplo, quando ele pede a mãe para que eles tenham uma conversa mais profunda, onde ele pretende confessar, ela foge da conversa. A Shiv e a mãe também têm uma relação bastante destrutiva, cheia de farpas, onde a Siobhan morre de medo de acabar parecida com ela. E o Roman, quando passa por um colapso nervoso, como passou no episódio anterior, vai correndo atrás da sua mãe, pede por um asilo, por cuidado, e no fim das contas o que acontece? Ela rapidamente revela para os irmãos onde ele está. Então, nenhum deles consegue ter conexão com a mãe, e a figura paterna, de uma outra forma, criou vários e vários traumas nos seus filhos. A gente descobriu no último episódio que ele também teve uma infância cheia de traumas. Então, no fim das contas, o que acontece quando não existe uma ruptura no legado de traumas que se estabelece são famílias que vão carregando de geração para geração novos traumas. Mas, como eu disse, ao longo de toda a série nós temos alguns momentos singelos, alguns momentos de pura irmandade entre eles que são muito bonitos, e aqui nós temos exatamente isso, tudo a partir do momento em que eles estabelecem o Kendall como o grande sucessor. E aí nós temos uma cena muito legal deles, brincando, se divertindo, a mãe pedindo para eles fazerem silêncio e eles aprontando, e eles começam a fazer uma coisa bizarra, que é um rito de passagem para que eles aceitem o Kendall como o sucessor, e para isso eles fazem com que ele beba uma coisa extremamente nojenta e depois jogam na cabeça dele, o que também demonstra uma agressividade, uma dificuldade deles criarem esses laços reais. Eles precisam se agredir até mesmo em um momento de ternura, e isso mostra o quanto esses personagens estão quebrados no fim das contas. Eles tinham potencial para estarem juntos, eles mostram isso em vários momentos, mas no fim, eles são vítimas dos seus próprios traumas, da sua própria história e também de não conseguirem acumular ao longo de suas vidas ferramentas suficientes para superar tudo isso e, naturalmente, também por estarem em um ambiente de extrema competitividade, onde eles estão perseguindo algo que
nem mesmo eles entendem o que é. O Kendall revela nesse momento todo que o seu grande objetivo, que nós acompanhamos ao longo da série inteira, foi estabelecido quando ele ainda tinha 7 anos de idade, quando ele era uma criança. Quando seu pai, assim como no filme O Rei Leão, mostrou todo o reino e disse: um dia isso aqui será seu. Mas numa história bem diferente da de Simba, o Kendall acabou se conectando a um objetivo que foi estabelecido pelo seu pai e foi tirado também do seu pai na hora certa, que era justamente no primeiro episódio da primeira temporada. Então o Kendall, ele vira esse personagem que fica vagando por um objetivo de forma bastante obcecada e que vai tirando a sua humanidade, vai tirando o seu brilho a cada temporada que passa. Nessa aqui, a gente foi vendo o Kendall ultrapassando várias linhas que ele na terceira temporada tinha estabelecido serem linhas que o diferenciavam de seu pai. Ele, por exemplo, não conseguia tratar as pessoas como pessoas que não eram reais, ou então não conseguia ir até certos pontos que seu pai ia. Já na quarta temporada, ele realmente está tentando de tudo para alcançar aquilo que deseja. E isso o afastou mais ainda da sua ex-esposa e seus filhos, dos quais ele já não tem mais relação alguma. Isso também o afastou de qualquer ideia de salvar o mundo, de fazer as coisas da forma certa, a partir do momento em que ele permite que a política de seu país seja completamente influenciada, corrompida a partir do seu jornal. No fim das contas, nessa quarta temporada, a gente vê ele querendo se aproximar da figura do pai, achando incrível as coisas terríveis que o seu pai fez. Já a Shiv e o Roman estão em momentos bem diferentes. O Roman já parece ter desistido, tudo que ele quer é, de fato, viver o luto de ter perdido o seu pai. Ele já não está tão interessado nessas coisas todas. E a Shiv está sendo traída, apunhalada pelas costas o tempo todo, ao mesmo tempo em que ela ainda tenta respirar, ao mesmo tempo que ela ainda tenta manter alguma relação de poder. Ela tenta estabelecer no começo do episódio alguma relação com o Tom, ela faz uma oferta para que eles tenham um relacionamento real, mas como fazer uma oferta dessas depois de tudo que eles falaram um para o outro? É uma relação tão bruta, tão já corrompida desde o seu início, uma relação em que nenhum dos dois conseguiu estabelecer aquilo que realmente desejava. Também, na sua relação com o Madison, ela percebe que estava sendo completamente usada. Então, a sua motivação em permitir que o irmão seja o sucessor está muito mais motivada pela raiva do que qualquer outra coisa, mas a raiva passa e o que fica são outros detalhes que vão sendo apresentados no decorrer do episódio. A partir do momento em que os irmãos permitem então que o Kendall seja o sucessor, o Kendall já começa a se perceber como o rei. E é muito bonito dentro desse episódio ver que nos detalhes ele vai perdendo a confiança dos seus irmãos. Antes disso, eles têm um momento bem interessante na casa de seu pai, tudo sendo organizado pelo Connor, que cuidou de todos os trâmites da morte de seu pai. Enquanto seus irmãos estavam mais interessados em serem os sucessores, o Connor foi aquele que de fato se responsabilizou por sua família, comprou a casa do pai e organizou ali todo esse processo de luto. Eles têm um momento muito bonito vendo um vídeo de seu pai. Isso é uma coisa que eu acho que a série fez muito bem nessa questão toda do Logan, desde receber a notícia no terceiro episódio. É algo que a gente consegue se identificar. A gente recebe hoje em dia notícias ruins assim pelo telefone, não sabemos muito bem o que está acontecendo, e também a forma de se reconectar, não mais só por fotos e memórias, mas também por vídeos, onde a gente consegue ali, naqueles poucos minutos em que o Logan foi filmado, ter um recorte muito específico do pai que os filhos pouco tinham contato, que é um recorte sorridente, onde eles estão à mesa, de fato, conversando, fazendo citações, cantando, contando piadas, fazendo graça de si mesmos, rindo da vida um pouco. É um recorte muito específico do Logan que nenhum de nós viu muito tempo e que os filhos ficam emocionados, é claro. Dentro disso tudo, dessas relações todas, é uma série sobre trauma e como essas crianças conseguem lidar com o mundo a partir do que aprenderam e do que viveram. Também está rolando do outro lado da cortina as reais negociações, aquelas negociações que vão estabelecer o fim, a conclusão para aquilo que todos nós estamos esperando. Ali nós temos a tomada de decisão do Madison, que esclarece muita coisa e que deixa todos nós ali com aquela expectativa, que é a seguinte: ele escolhe o Tom para ser o seu CEO. E faz muito sentido essa escolha a partir do momento em que a gente entende as motivações do Madison, que não está interessado em substituir o Logan Roy, ele está interessado em engolir tudo que o Logan Roy
construiu. É o novo mundo, o mundo da tecnologia, fazendo a compra do antigo mundo. E o Tom, ao longo de todas as temporadas, sempre foi um leal servo àquele que estava no poder, mas fez escolhas muito importantes que, é claro, nesse episódio aqui, elas vão culminando ali em um resultado que a gente não sabe a partir do momento que estamos ali no meio. Será que vai ser isso mesmo? Será que o Tom vai conseguir? Afinal de contas, os irmãos estão se conectando, ainda que faça sentido. O seu leal escudeiro, Greg, ainda está tentando, em meio a esse caos todo, entender qual é o seu lugar. Afinal de contas, ele também conquistou o seu espaço por ser um familiar do Logan Roy. Ele sabe muito bem que o seu salário astronômico de 200 mil não é justificado pela sua competência, mas sim pela sua posição social. E é justamente por isso que ganha o que ganha, tem as conexões que tem. E com o Tom, ao longo de todas as temporadas, o Greg foi aprendendo a sobreviver nesse mundo e vai ganhando cada vez mais casca. Então ele está jogando esse jogo duplo sem saber necessariamente quem vai cortar a sua cabeça, e isso podendo acontecer dos dois lados. Mas o grande lance é, no fim das contas, a votação. Bastava os irmãos concordarem para o Kendall ser o novo chefão. Mas como eu falei para vocês, é nos detalhes que ele perde a confiança, principalmente da Shiv, que é quem ainda se importa com tudo isso. Quando o Kendall senta à mesa de seu pai, ele primeiro pede licença para os irmãos, mas depois que eles dão a licença e falam que não é uma cadeira mágica, ele rapidamente põe os pés à mesa. A Shiv entende ali que a partir do momento em que o Kendall assumir essa posição, ela não vai poder lidar com essa realidade. Existe uma quebra muito interessante, porque como eu disse para vocês, as conclusões não são sobre o que os personagens querem, mas sim sobre o que eles precisam ter. E nós, como público, somos colocados, conectados aos personagens que estamos acompanhando a narrativa. Então a gente torce em determinado momento pelo Kendall. E quando os três se unem, então, nós temos essa falsa impressão de que aquele é um time, nós queremos ver eles vencendo, mesmo que por um segundo a gente esteja apenas esquecendo quem eles de fato são, o que eles de fato representam e o que eles de fato fazem. Esse é o poder da narrativa e por isso é tão importante a gente entender esse poder, a gente entender essas estruturas. A própria série mostra o tamanho do impacto que narrativas e as suas construções podem causar no mundo real. E o grande lance aqui é que a Shiv não suporta a narrativa de ver o Kendall vencendo. Então ela decide não dar o voto. E aí nós temos a última cena entre os três irmãos, que é a cena que representa o que eu já esperava que aconteceria entre eles, mesmo se o Kendall vencesse ou não, que seria a cena da ruptura final. Não se espera dentro de uma tragédia que as coisas terminem da forma que o público espera ou então da melhor forma possível, com esses personagens de fato se conectando. Aqui o Kendall mais uma vez chega próximo ao sol, acredita piamente que é a pessoa certa para o trabalho, mas a sua irmã não consegue lidar com essa realidade porque ela sabe que ele vai virar um grande babaca, vai se sentir um deus na terra e, no fim das contas, ele é o irmão dela e ela vai ter que lidar com ele pro resto da vida. Ela não é uma funcionária apenas, ela é sangue do sangue dele. E ali existe esse momento de reflexão que rapidamente vira numa briga catastrófica, porque nós vemos um lado do Kendall que ele teve lapsos em determinados momentos, mas aqui nós vemos ele perdendo totalmente o controle. Nós vemos ele rapidamente ficando profundamente agressivo e existe uma confusão emocional do personagem que é muito interessante, que aí vem da brilhante interpretação do ator, porque ele vai para agressividade, de repente ele tá quase chorando, ele ameaça tirar a própria vida caso ele não adquire esse poder, então ele vai para vários estados emocionais onde ele vai tentando ativar alguma coisa na Shiv, mas no fim das contas ele não consegue segurar também a sua raiva e é com algumas palavras que ele também perde ela em definitivo. E a Shiv também já começa tentando atacá-lo, falando que ela não acha que ele seria bom para o trabalho. Talvez ela ache, mas no fim das contas é bem simples. Não é sobre negócios, não é sobre competência, é sobre a família e seus traumas. E ela entendendo ali que ela não aceita viver com o irmão vencendo. É uma questão entre eles, é muito da postura dele, como ele se porta a partir daquele momento. A gente tem uma ruptura também de confiança total entre eles, quando o Kendall fala que ele na verdade não matou ninguém. Kendall vira exatamente como seu pai era, porque no único momento que eles se conectaram de verdade,
que eles deixaram tudo de lado para estarem ali presentes. Ele traz uma mentira para dentro desse laço deles que já era super frágil e a Shiv toma sua decisão final. Ela diz não sabendo que o Tom vai estar no poder. Ela diz não sabendo que ela perdeu a guerra, mas ela precisa escolher qual resultado final ela suportaria. E ela não suportaria o irmão no poder porque o irmão ficaria insuportável. Então, a partir dessa raiva do Kendall e dessa indisposição total da Shiv em vê-lo no poder, eles vão para as vias de fato. É uma loucura. Os irmãos, a relação deles ali, ela vai para um lugar catastrófico. Acabou. Não existe mais relação. A forma com que o Roman fala com o Kendall também para atacá-lo sobre os seus filhos, sobre as suas relações e como o Kendall responde tentando esmagar a cabeça do próprio irmão, a Shiv entrando, enfim, é uma cena caótica, uma cena super anticlimática. E como eu disse para vocês, esse episódio faz isso muito bem. Ele constrói numa espécie de paraíso o que poderia ser a relação desses irmãos e vai para esse ambiente de guerra. A partir daí nós temos então a conclusão dos personagens. E vamos começar falando sobre a escolha do sucessor. Tom vira o CEO da Waystar. Tom, que é o personagem que representa aquele que melhor aceita e tolera dor, aquele que melhor se posiciona, muito mais estratégico do que qualquer outro, um personagem que cria os seus laços e construiu suas relações para conseguir mais poder e para manter esse poder, mas o principal é que o Tom, ele está disposto a ser o fantoche. Enquanto todos os outros queriam ser o rei, aquele que controla e domina, o Tom entende que o real poder não está necessariamente ali. Existem outras formas de manipulá-lo e, justamente comendo pelas beiradas, ele consegue a sua posição. E mesmo sendo traído, de certa forma, pelo Greg, e eles têm uma cena muito forte, onde eles vão para vias de fato, ele decide continuar com o Greg, porque ele é uma espécie de mentor bastante sádico do Greg. Vão permanecer juntos ali, provavelmente para que ele possa continuar torturando. Ele inclusive cola na testa do Greg, como se o Greg fosse uma lembrança dos Roy, que não estarão mais ali presentes. O Madison consegue aquilo que ele queria, um homem que não é sério, mas pelo menos era mais sério do que os irmãos e conseguiu fazer as jogadas certas, juntando as pessoas que ele precisava para assumir o poder. Tem lógica dentro do universo de Succession que isso aconteça. Tom é aquele que sempre ficou pelas sombras, mas no fim das contas conseguiu aquilo que ele queria. Lá no começo da série Succession, nas estratégias que ele tinha com a Shiv, a estratégia do casal era que ele virasse o grande CEO em algum momento, porque a Shiv não verbalizava esse desejo até ser convidada pelo pai na segunda temporada. Então faz muito sentido dentro do mundo corporativo, faz sentido um personagem como aqueles acabar como o CEO, o que pode ser muito frustrante dentro das expectativas de narrativa do público, porque muitos queriam ver o Kendall ali. Eu, particularmente, queria que o Kendall vencesse. Mas seria algo muito parecido com a estrutura de Poderoso Chefão, por exemplo, onde o Michael Corleone acaba ficando no poder, mas sozinho. Mas eu acho que o fim de Succession traz muito da mensagem e do ponto de vista do criador da série, do Jesse Armstrong. Porque o que acontece é que os personagens eles acabam entrando em um looping com esse fim que nós temos aqui. E a partir dali, o Roman fala algo muito interessante, porque o Roman, ele aprende a lição daquilo que o seu pai tinha dito no episódio em que ele fala: eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias. O Roman assume, finalmente, que ele não é uma pessoa séria, que nenhum dos seus irmãos são pessoas sérias. No fim das contas, eles são herdeiros de uma fortuna construída pelo seu pai em um negócio extremamente sanguinário, injusto, de jogos de poder, que eles, basicamente, não sabem nem a metade. Mesmo que eles tenham crescido nesse ambiente, eles não o controlam. E o tempo deles já passou. A coroa não é de direito de nenhum deles. E o Roman aceita isso. Aceita mesmo. Inclusive, a sua cena final diz muito sobre isso. Porque o Roman acaba em um bar do mais elegante possível na cidade de Nova York, pedindo um drink que deve custar uma casa, com um leve sorriso. O que nos dá uma certa pista do que esse personagem sente com o que acabou de acontecer. Alívio puro. Que ele finalmente está livre de uma ideia que foi colocada na sua cabeça sem que ele mesmo tenha criado ela. O Roman é um personagem extremamente cicatrizado, cheio de traumas. E sinceramente, ele ficar longe do trono é a melhor coisa que poderia acontecer para ele. Já a Shiv, que veio tentando manipular e fazer os jogos, ela tem um fim também bastante trágico, porque ela está muito próxima de ser como a sua mãe.
ela vira a esposa do rei e não, de fato, aquela que domina, que tem controle. Afinal de contas, a conclusão dos dois, aquele carro, é uma conclusão que me lembrou inclusive Barry Lyndon, do Kubrick, onde as relações de casais eram construídas ali também por uma questão de poder e de status, e os dois parecem fadados a um destino juntos, mas onde eles nunca vão conseguir retirar aquilo que disseram um para o outro e muito menos desfazer as suas ações, as suas traições que vieram de vários lugares. E é claro, naturalmente, nós não podemos esperar que essa foi a última vez que isso aconteceu. Os dois estão esperando um bebê, que possivelmente será aí também um sucessor de uma grande fortuna. Ela preferiu ser a esposa do rei do que ver o seu irmão sendo coroado. Ela definiu o destino do todo. Então, a sua última cartada foi a cartada mais importante de todas. E o Kendall, no seu looping eterno, fez ameaças suicidas, né, de realmente não se ver no mundo, já que o seu pai estabeleceu tão cedo o objetivo da sua vida. O que ele pode fazer agora? E a cena final do Kendall, ela é muito interessante, porque nós temos mais uma vez ele conectado à água de alguma forma. Pode-se sentir a impressão de que ele vai pular a qualquer momento, mas ainda quando ele está em um momento de profunda solidão, ele tem a segurança de seu pai, onde ele não sabe mais para onde ir, onde ele está perdido mais uma vez. O Kendall ainda está sendo protegido pelo anjo da guarda do seu pai, o que também é muito simbólico, muito interessante. É um personagem trágico, porque ele não consegue aquilo que ele queria. Então o que ele precisava era ser libertado, mas no fim, na interpretação que nós podemos ter ali do personagem, a sua tragédia é realmente nunca ter conseguido aquilo que desejava, nunca conseguir chegar no nível do seu pai. Todos eles seguem podres de ricos, mas nenhum deles feliz. Todos eles num looping eterno criado pelo seu pai e que eles provavelmente vão criar nos seus filhos. Então, é uma conclusão final para uma série que não é aquela conclusão que determina o felizes para sempre ou tristes para sempre, não é mesmo? Nos dá possibilidades de refletir como eles continuam, para onde eles vão, até porque são personagens que são muito inspirados em pessoas reais, no mundo à nossa volta de fato. Particularmente é um final que me agrada, é um final justo, é um final que diz muito sobre os personagens em si, sobre os desejos do criador da série, onde ele estabelece ali, as pessoas não mudam e que esses personagens vão continuar nesse looping. Eu ainda estou absorvendo o que foi essa experiência de cobrir aqui com vocês, mas agora eu só preciso dormir. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa cobertura, foi muito especial fazer. E é isso, muito obrigado. Até a próxima.